Você sabia que um dos remédios mais vendidos no Brasil é proibido em vários países do mundo? É isso mesmo. A nimesulida é um dos anti-inflamatórios mais usados pelos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, ele está no terceiro lugar nos mais vendidos na farmácia. Ele é usado para alívio da dor, para baixar a febre, para cólica, para diminuir a inflamação. Só que tem detalhes. Em países como Estados Unidos, Japão, Canadá e em grandes partes da Europa, a nimesulida ela foi simplesmente proibida, banida. E aí vem as seguintes perguntas. Primeiro, por que o Brasil continua liberando este medicamento? Segundo, será que ele faz realmente mal? Terceiro, quais são os riscos de quem toma nimesulida com frequência? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para ter todas essas respostas e evitar as consequências graves no futuro, tá? Para quem não me conhece, eu sou Denise Porfírio, sou enfermeira, morfologista, mentora de mulheres, escritora do livro O Poder da Escolha, onde eu ensino você a fazer escolhas congruentes para a tua vida. Lembra de compartilhar e curtir. Se você já está inscrito nesse canal, clica aqui no sininho. Eu duvido que você nunca tenha ouvido falar da nimesulida. Essa medicação é muito usada, é vendida no Brasil há mais de 30 anos. Ele é um anti-inflamatório, não é esteroidal, usado então para aliviar dores leves a moderadas, dor muscular, dor de cabeça, tratar dor de garganta, dor de dente, cólicas menstruais e até aquelas inflamações mais intensas, como uma sinusite ou uma artrite. Ela age inibindo uma enzima chamada COX-2, que está diretamente envolvida nos processos de inflamação de dor e de febre. Como ela tem ação mais seletiva sobre a COX, a nimesulida costuma dar menos desconforto gástrico quando comparada ali a outros anti-inflamatórios tradicionais, como o diclofenaco ou ibuprofeno. Mas, em compensação, ela acaba trazendo um risco maior de toxicidade para o fígado. E é aí exatamente onde mora o perigo. Em vários países, a nimesulida foi associada a casos graves de lesão hepática e até a óbito. Essas reações adversas graves fizeram com que a medicação fosse banida em diversos países. Em alguns países, como aqui nos Estados Unidos, Japão, Canadá, a nimesulida, ela nem sequer foi aprovada. Em outros países, como na Itália, na França, na Espanha, o remédio chegou ali a ser comercializado, mas depois foi retirado do mercado por conta desse potencial de prejudicar o fígado. E aqui no Brasil, muita gente ainda toma nimesulida regularmente, pior, sem recomendação médica. Então, vamos responder aqui a primeira pergunta. Por que o Brasil continua liberando esse medicamento se ele faz tão... Essa é uma dúvida compreensível. Claro, se tem tantos países que não comercializam a medicação, por que ele ainda é liberado aqui no Brasil? Essa resposta envolve uma mistura de evidência científica, de análise de risco-benefício e da realidade do sistema de saúde do Brasil. A Anvisa, que é o órgão regulador no Brasil, reconhece e sabe que a nimesulida pode causar efeitos colaterais graves, principalmente no fígado, mas ela também avalia e entende que, quando usado corretamente, por tempo limitado, os benefícios podem superar os riscos. Então, quando ela é prescrita por um médico, avalia o paciente, e precisa aliviar a dor, uma inflamação, essa medicação bem-vinda e bem tolerada, né? Eficaz. E a Anvisa também colocou algumas restrições na venda da nimesulida. Então, ela tem que ser vendida com receita médica e o tratamento ali não deve passar de 10 dias. Ou seja, ela não está liberada ali sem critérios. Mas o problema é que, na prática, essas regras muitas vezes não são seguidas, desde a época que eu morava no Brasil e até hoje. Quanta gente compra essa receita, usa por conta própria, usa por vários dias seguidos, repetem o uso com frequência. A gente sabe, as pessoas fazem isso, elas se automedicam e essa é a realidade. E é isso, a gente sabe que é um perigo muito grande para toda a comunidade. E é por isso, então, que as reações adversas, elas acontecem. As decisões regulatórias, elas variam de país para país, tá? Algumas agências internacionais preferem proibir o remédio ali por precaução. Outros, como a Anvisa, avaliam que dá para manter no mercado, tendo um controle rigoroso. Porque imagina retirar do mercado brasileiro uma medicação que só ela, pasmem, sozinha, fatura mais de 91 milhões de reais, só em 2024. Vocês acham que eles vão te guardar a vaquinha que dá leite? De jeito nenhum. Mas você já usou a nimesulida? Conhece alguém que abusa desse anti-inflamatório? Deixa nos comentários aqui embaixo, aproveita. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui e se inscreva no canal, ativa o sininho para ter notificações como essa, tudo baseado em fontes fidedignas. Aproveite e compartilhe este vídeo com pessoas que precisam saber, aquelas pessoas que tomam nimesulida e que não estão sabendo do risco. Eu acho que não tem nenhum brasileiro aqui que nunca tomou nimesulida, né? Eu mesmo já tomei algumas vezes. Agora, com relação à segunda pergunta, será que ela faz mal mesmo? Vocês já entenderam, né, que ela pode sim fazer mal, principalmente quando usada ali de forma inadequada por muito tempo sem orientação médica.
Mas quais os principais riscos ali de um uso indevido da nimesulida? Primeiro, a gente já falou aqui, o risco de toxicidade no fígado. Esse é o efeito mais preocupante quando a gente pensa nessa medicação. A nimesulida pode causar elevação das enzimas hepáticas, pode causar uma hepatite de medicamentos e, em casos mais graves, insuficiência hepática grave, com risco de morte. Existem, inclusive, relatos de pacientes que evoluíram tão mal que precisaram ali realizar transplante hepático depois do uso dessa medicação. Outro risco a gente sabe, né, com relação ao coração, porque a nimesulida pode aumentar a pressão arterial. Isso acontece porque ele promove ali uma vasoconstrição das artérias e faz o corpo reter mais água, o que aumenta o volume do sangue circulando. E isso sobrecarrega o nosso coração, sobrecarregando o coração, o aumento da pressão facilita a ocorrência de infarto e AVC, e principalmente naquelas pessoas que já têm problema cardiovascular. Por isso que eu não canso de falar, quem tem pressão alta ou quem tem problema do coração deve evitar o uso de anti-inflamatórios mesmo. Pessoas que são saudáveis nunca devem tomar sem orientação. Eu falo muito para as minhas pacientes, para as minhas alcalinas, você não precisa de medicamento, não inflame seu corpo mais ainda, limpa ele, limpa seu sangue. Mas vamos lá falar de um terceiro risco, que são os problemas gastrointestinais. Como eu disse antes, a nimesulida ela é considerada ali o medicamento mais leve ali para o estômago em relação aos outros anti-inflamatórios, mas ainda assim ela pode dar gastrite, úlcera, dor abdominal, náusea, vômito e em alguns casos até sangramento gastrointestinal, mas isso principalmente por uso prolongado. Outro risco importante é a questão dos problemas renais. Assim como todos os outros anti-inflamatórios, não esteroidais. A nimesulida pode prejudicar, sim, os seus rins. Ele pode levar a uma retenção de líquido, fazer pico hipertensivo. Em alguns casos, o paciente pode evoluir para uma insuficiência renal aguda. E outra alteração que pode acontecer é com relação às plaquetas e os glóbulos brancos, que podem diminuir. E isso pode prejudicar o sistema imunológico, aumentando o risco de infecção e sangramento. Mas presta bem atenção, esses efeitos todos não são comuns quando a medicação é usada de forma de acordo com a medicina, tá? Pontual, pelo tempo certo, com a supervisão do seu médico. Eu sou contra qualquer tipo de medicamento, já vou deixar isso bem claro. O problema é que quando você toma ali por conta própria e por longos períodos, aí o risco aumenta mesmo. E a terceira e última pergunta, quais são os riscos reais de quem toma com frequência? Vamos falar disso. Além dos problemas graves que eu já comentei, o uso frequente de nimesulida também pode acabar mascarando doenças mais sérias, como muita gente toma um remédio para controlar a dor, mas deixa de investigar a causa real da dor. Aí um problema maior, como uma infecção, uma doença inflamatória grave, acaba sendo negligenciada. Então, isso também acontece. No fim das contas, né, alcalindas? Se você toma nimesulida com frequência, vale a pena parar e repensar esse hábito. Converse aqui comigo no privado. Se você conhece alguém que usa bastante, compartilhe esse vídeo para que todos estejam cientes de todos os riscos. E eu vou ficando por aqui. Lembrando para vocês, não precisa de medicação se você tem um corpo limpo. Se você limpar o seu sangue, se você colocar oxigênio no seu corpo. Nosso corpo, ele foi criado para estar conectado com a vida. Lembra que a vida da carne começa no sangue? Então, lembre-se disso. O recado de hoje é esse. Beijos para vocês e até a próxima.